culinária, música, religião e arte. Em cada um desses aspectos e em muitos outros, a identidade brasileira é formada por influência da cultura africana. No Brasil das Gerais de hoje, a gente faz um passeio pelas cores, sabores e saberes afro-brasileiros. Vamos investigar como essa herança está presente na nossa vida e como está crescendo a valorização e o reconhecimento da cultura negra. Então, fique com a gente, o programa está começando. Olá, boa noite, bem-vinda ao Brasil das Gerais. Dia 13 de maio agora foi dia da abolição da escravatura. Por isso, o Brasil das Gerais de hoje mergulha no universo da cultura afro, tão rica e tão importante na formação da cultura brasileira. E hoje eu quero começar o programa de uma forma diferente. Nós vamos começar aqui na nossa cozinha. Eu estou ao lado da Kelma Zenaida, que é cozinheira de comida afro-mineira. Boa noite, muito obrigada pela presença. Prazer. Kelma, para a gente começar, explica para a gente o que é isso, culinária afro-mineira. O importante da gente parar para pensar das influências que o Brasil sofreu, Sim. tanto na culinária, amplamente na cultura. Né? A culinária é muito importante. Uma casa de preto, quando tem muita gente, tem que ter comida boa, farta. Né? Então, eu aprendi a cozinhar no quintal da casa de meu avô. Né? Ele matava porcos, que tem uma influência grande, que é a suã, matava porcos, fazia coração de boi recheado. E com isso eu trouxe essas características do que eu aprendi, que ele aprendeu com o avô dele e que o avô aprendeu com o bisavô, eu trago isso na tradição. E por que a culinária é um aspecto tão marcante, tão importante da cultura negra de forma geral? Você acha que está presente assim, em todos os momentos da vida, como na cultura brasileira? Talvez por isso tenha se enraizado, né, influenciado tantas outras culturas? Sim, com certeza. Na verdade, em todas as culturas, a comida tem uma importância muito grande. De agregar, né? Isso, agregar, de unir as pessoas. E é engraçado que na África, quando morre alguém, vai velar um corpo, bebe-se o defunto, né? Então, compra-se várias bebidas e tem que ter a comida junto. Aqui no Brasil, da mesma forma. Tudo tem comida, né? Tudo tem comida, tudo acaba em comida. E essa questão da fartura mesmo, de unir as pessoas e poder mostrar que a gente tem uma mesa farta. Né? É um prazer imenso mostrar que temos uma mesa farta. Ô, gente, o cheiro, se vocês pudessem sentir, invadiu, no bom sentido, o prédio inteiro da Rede Minas. Já desceram pessoas aqui de todos os andares perguntando que cheiro é esse, que comida maravilhosa é essa. Que você pode contar para a gente que são os ingredientes, os temperos principais da culinária afro? Vamos pensar nessas influências todas. Esse prato que eu criei chama angu de mina. Né? Ele é servido Angu de mina. Angu de mina. Não é Minas, não, é Minas, Mina. não. M maiúsculo sem S. Mina, as pessoas que foram escravizadas, trazidas da África, vieram para o Brasil, que foram levadas para a região de Salvador e Minas Gerais, são o povo de Mina. Em grande parte é o povo de Mina. Então, eu fiz esse prato em homenagem a eles. Trabalha, que você fala? Que foram trazidos da África e foram escravizados. Sim, sim. Né? Então, eles foram levados para a região de Salvador, da região Nordeste e a região de Minas Gerais. Então, esse prato eu faço uma homenagem a eles, que é coração de boi. Por que o coração de boi? As carnes que os senhores não queriam utilizar, sempre sobravam para os escravos, como nós temos a feijoada aqui, né, que era o resto das carnes. Então, eu coloquei coração de boi, suã e os legumes para enriquecer mais esse prato. Suã, Suã de porco, lembrando também que o quê? É suã de porco, é uma parte que tem mais osso do porco, fica próximo do lombo. É uma carne... Muito saborosa. É muito saborosa, porque está perto dos ossos, mas é uma carne que não é considerada uma carne de primeira. Né? Então, tem batata doce, tem jiló, que é de origem africana, tem cenoura e tem abóbora. E o que compõe o prato é um angu feito de fubá de moinho d'água, que é muito conhecido nas roças aqui de Minas Gerais, que é muito saboroso, completamente diferente do fubá que a gente acha industrializado. E é bem mineiro, né? É bem mineiro.
afro-mineiro. Presente aí na mesa de toda a família mineira. E vai com couve e cebolinha. E o torresmo? O torresmo é para os caldos. Ah, né? Esse aqui em especial não, que é um caldo vegetariano, é um caldo feito de batata, cúrcuma, alecrim e manteiga de garrafa. Esse é um caldo vegetariano, acompanha couve e cebolinha também. Agora, esse aqui já é um caldo de feijoada. É a feijoada propriamente dita, porém ela é batida no liquidificador, depois se pica a calabresa, refoga e é servido também com torresmo. Vamos mexer? Pode mexer aqui? Fica à vontade. É muito saboroso. Nossa, gente, o cheiro realmente tá dando vontade. Já sei onde que eu vou jantar hoje. Ótimo, vamos jantar junto. Que delícia. Agora me conta uma coisa, as pimentas também são muito típicas, né, da culinária afro, assim. Por que isso? A pimenta dedo de moça, minha boca está enxugada. A pimenta dedo de moça, a pimenta menor, cumarim, são bem presentes na cultura afro-brasileira. E é engraçado que a pimenta também é muito importante nos pratos de santo. Eu não faço comida de santo, mas no prato de santo, muitas entidades gostam de comer a pimenta. Pimenta é energia, né? Acelera o metabolismo, provavelmente é isso, e aquece. Né? Então, ajuda o metabolismo a desenvolver mais rápido. E prato de santo, só para a gente introduzindo o assunto aqui, como ela disse, a culinária também caminha junto com a religião na cultura africana, né? E daqui a pouquinho a gente vai explicar mais um pouquinho sobre isso, né, Kelma? Sim. Agora, conta pra gente, e seu nome, que é um nome diferente? Kelma Zenaida, é isso? Zenaide. É um nome também que tem alguma origem... Africana? Não. Conta pra gente. Não, meu nome é uma coisa muito engraçada. O meu pai passando na rua Jacuí, nos anos 70, olhou para uma loja de imóveis, viu o nome, estava escrito Kelma, e ele achou bonito, e minha mãe estava grávida, ele resolveu me presentear com esse nome. Mas combinou, nome de chefe, gostei, né? Eu gosto do nome. E tô vendo ali também um suco, o que é aquilo numa jarra? Seu quentão. Seu quentão, gengibre, canela. O quentão, gente. É o famoso quentão de festa junina? De festa junina, só que aqui ele está sem álcool, mas você pode acrescentar a cachaça, que é o tradicional, e também o conhaque. E ele também tem origem negra? A festa junina, o que ocorre com a festa junina? Aqui no Brasil é uma festa folclórica, tem muita influência da origem negra e também da colonização europeia. Né? Então, são essas várias influências. A gente tem que pensar na culinária brasileira com todas as suas influências. A influência indígena, que a gente pode nunca deixar, que são os donos da terra, os europeus que nos trouxeram, onde fomos escravizados. Então, nós temos todas as influências. E europeus, a gente pode ter influência de italiano, francês, o português, são várias influências. Hoje é difícil, né, da gente até separar, né, porque a cultura negra, ela está, como eu disse aqui no começo do programa, ela está muito misturada à cultura brasileira e às outras culturas também, né, que fazem parte da nossa alimentação, da nossa moda, da nossa música. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouquinho sobre tudo isso. Eu queria até convidar quem está em casa, que está gostando desse tema, que ficou curioso sobre cultura negra e o que vem por aí, mande seu comentário, mande a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai mergulhar nessa cultura tão rica e tão bonita. Continue com a gente. A Brasil das Gerais está de volta falando hoje sobre cultura afro. E para falar sobre o tema, a gente convidou a coordenadora do Festival de Arte Negra de BH, o FAM, Rosália Diogo, o fundador do projeto Afoxé Bandarerê, Tata Márcio, a fundadora do Instituto Todo Black é Power, Dandara Elias, o ministro de Culto Afro, Luiz Fernando Rumbono, e a cozinheira de comida afro-mineira, Kelma Zenaide, com quem eu já conversei no primeiro bloco. Boa noite, pessoal, muito bem-vindos. Boa noite. Obrigada pela presença. Para a gente começar, Rosália,
Quais são as características mais marcantes, além da culinária, da cultura negra? Então, é muito difícil a gente fazer até uma distinção, porque na verdade... Está tudo integrado. Está tudo integrado, a cultura e a arte negra impregnada em todos os nossos afazeres, fazeres, em todas as práticas do brasileiro. Sim. Né? Essa raiz africana é o que constitui o brasileiro. Então, é na música, é na dança, é na alimentação, na vestimenta, na religiosidade. Então, na verdade, a arte e a cultura de matriz africana é que nos constitui enquanto brasileiro, né? Em diálogo, em interface com as outras etnias que compõem o Brasil, né? Etnia, essas pessoas que vêm da etnia europeia, os indígenas que já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. O diferencial é que nós, a população afro-brasileira, somos a maior parte, o contingente maior da sociedade brasileira. Sim. Né? E a gente pode observar, como você disse, o quanto que essa cultura negra está hoje integrada com a cultura brasileira, a cultura mineira e a cultura, inclusive, de outros países, né? Que se misturam com a nossa, assim, tá tudo caminha muito junto hoje, Sim, né? caminha muito junto, e a nossa dificuldade enquanto afro-brasileiros ou pessoas que estão sensíveis à valorização dessa arte e cultura negra, a nossa dificuldade é mostrar para muitas pessoas ainda que não é possível convivermos com a situação de racismo, de discriminação e de preconceito, exatamente porque ela estará agindo contra si mesma. Porque na medida em que ela está atuando na sua prática, até a partir porque somos dessa todos cultura. misturados, né? Exatamente. Eu sou loura aqui, né? Tudo bem que eu faço reflexo, né? Mas nasci loura e meu avô era mulato. Minha mãe loura de olho verde, filha dele. Eu tenho uma tia super morena. Ou seja, o povo brasileiro é também misturado, Pois né? a dificuldade é para muitas pessoas Quem entenderem. não tem sangue negro, né, nas veias correndo. A dificuldade é as pessoas entenderem essa mistura, aceitarem essa mistura, respeitarem essa diversidade. Mas o bonito é cultural, essa mistura pra gente, de raças tão colorida. Para a gente, sim, mas infelizmente nós lutamos no nosso cotidiano contra as situações e práticas racistas, né? Racistas, preconceituosas e discriminatórias, exatamente pelo não entendimento e não reconhecimento desse rico legado da cultura de matriz africana na nossa Constituição enquanto brasileiros. Tá certo. E Luiz Fernando, assim como na cultura a gente vê na religiosidade africana esse sincretismo, essa mistura. Como é que você define para a gente a importância da religião e o que você pode contar dessas religiões que fazem parte da cultura afro? Bom, eu acredito, Luiz Fernando, acredito não no sincretismo religioso, porque foi o tempo que nós rompemos esse paradigma, né, do que o negro tinha que ser submisso ao branco, ao senhor, o dono do engenho, e a sua e religião louvar também. Os seus deuses, está entendendo? Escondido. Então eu acredito nesse Deus que veio da África, o que vive dentro de mim e que também habita você. É o mesmo Deus, é né? o mesmo Deus. Deus. É único em todas Deus as é religiões, único. assim, acredito Deus é eu, único. né? Mas o que você pode falar da cultura afro de modo geral? Você veio como representante do candomblé, não é isso? Isso. Eu sou ministro de culto, né? Fombé, Jeje, que são dos negros do Benin, né? Eu estou nas Minas Gerais, sou carioca, venho defender esse povo aqui, porque no século XVIII, em Ouro Preto, teve uma habitação muito forte do povo Fombé aqui. Sim. Então eu venho de um remanescente, né? Hoje, sendo cuidado por Megitó Toquense, na roça do senhor Antony, né? Meu rumbono Antony também, porque ele é o gestor dessa casa, e venho representar o povo Jeje nas Minas Gerais. E além do candomblé, o que você pode citar para a gente? Bom, é como a dona Rosário citou, que é uma mistura de tudo, tanto na comida, quanto na dança, quanto na veste, no cabelo, o modo de vestir, o modo de falar. O Brasil, ele é misturado. Nós temos que entender isso, que o Brasil, ele é uma mistura. Não existe o purismo. Todos nós estamos misturados.
Tá certo. E na música, Tata? E na arte, de forma em geral? O que você conta pra gente? Nossa, responsabilidade, Aí a mistura né? é fortíssima, né? A mistura existe, mas não é uma mistura total, sabe? Tem uma raiz forte. Só algumas coisas são misturadas, Presente. o que é o complicado. Por exemplo, é misturado, a musicalidade tem informações de várias etnias. Porém, para a pessoa gravar um CD de afoxé, é muito mais difícil do que gravar um CD de blues. Porque o blues está ligado aos Estados Unidos, Sim. né? Apesar de ser uma cultura negra, mas vem com uma roupagem norte-americana. O funk também. Mas Soul, aí, mais o soul, O que eu soul, quero dizer. mas Funk aí o que eu americano. estou querendo dizer é o seguinte, que tem essa mistura, como você disse no começo, que é tudo muito misturado, mas é misturado, algumas coisas são misturadas. A disputa, a divisão do bolo não é misturada, infelizmente. A verdade, na hora de dividir o bolo, quem faz cultura negra nesse país fica com farelo, e quem faz uma cultura branca fica com a maior parte do bolo. Infelizmente, essa mistura deveria ser assim em todos os campos, né? Mas a gente não se sente representado na hora de dividir o bolo, esse é o grande problema. Todo mundo toca música negra. Sim. Né? É lindo ouvir música negra. Tem swing, todo mundo adora falar, mas essa moça tem um swing tão bacana. A própria expressão swing é nossa, e várias outras questões. Mas na hora de dividir a grana do swing, infelizmente não cai pra gente. Ainda rola, o que você está querendo dizer, que ainda rola uma discriminação. Mas eu poderia Na música claro que também, nosso programa né? tem o tempo curto, eu poderia falar disso aqui. Não é nosso muito. foco hoje, não é nosso né? foco. Nós vamos falar das coisas boas. Isso. A gente consegue realmente perceber a influência negra em várias das expressões. Eu também sou religioso do candomblé e a gente acredita que o templo religioso do negro é o próprio corpo. É o nosso corpo. Né? Então, aonde tem um negro, existe uma expressão religiosa, existe uma expressão de arte, e como a gente é a maioria no país, estamos em tudo. E vamos falar um pouquinho agora do seu projeto. Apresenta pra gente. É uma afoxé. O que é uma afoxé? Né? O candomblé tocado na rua, Sim. para que seja tirada aquela questão que o candomblé é um negócio para ficar dentro do muro, escondidinho, como o Luiz disse, no sentido de democratizar mais, de trazer essa cultura mais alegre, trazer isso para o carnaval, trazer para a rua, trazer para o dia a dia. E tem tido uma aceitação bem bacana da sociedade belo-horizontina, a gente tem se abraçado muito, se visto muito, né, Dandara? É o afoxé bandarerê. Isso. Explica pra gente o que é isso. A bandarerê, esse termo criado, né, que vocês criaram. Bandarerê também foi uma mistura. Banda é uma expressão banto e arerê é uma expressão iorubana, porque aí tem representada duas nações de candomblé, o Queto e o Angola. E a gente tentou contemplar tudo isso. E aí tem aquela mistura, né? Da Umbanda, do Congado, porque em Minas Gerais a gente não dos consegue... tambores, né? Dos Aqui é tambores muito todos, forte essa evidente. tradição. A gente não consegue... quando começa a tocar um tambor, parece que a gente tem uma sintonia bacana, e aí vai abraçando. E eu estou gestor na Belo Tour, inclusive, e a gente fez esse ano a abertura do Carnaval de Belo Horizonte com um encontro de blocos afro, pela primeira vez. Foi a abertura do Carnaval oficial. E foi um negócio muito bacana. Um sucesso, né? Muito bacana. Mas o trabalho de vocês, tem música e tem dança, é isso? Tem música e tem uma dança belíssima. Tá tudo misturado, então. Tá tudo misturado lá. No bom sentido, né? Como a Mas gente está falando aqui. No bom sentido. É uma mistura pura, vamos Claro, assim não, dizer. é uma mistura de verdade, é uma mistura que a gente precisa mesmo dizer, que a gente precisa de mesmo alcançar essa mistura, essa igualdade, né? Quando a gente fala da igualdade, parece um mimimi, mas não é. Quando o Estado reconhece que precisa promover a igualdade, é o Estado reconhecendo a desigualdade. Sim. Né? Então a gente tem políticas de promoção de igualdade, é porque não está igual. Tá certo. Né? Tem que ter mesmo, infelizmente, né? E a gente tem que falar claro, sobre isso. Claro. Agora, Dandara, você tem um instituto, não é isso? Para justamente valorizar não só a riqueza, como a beleza da cultura negra, né? Das mulheres negras, principalmente. Conta pra gente
Que instituto é esse e que produtos que você oferece lá? Então, boa noite. Boa noite. O Instituto Todo Black é Pau, ele trabalha 3 viés, né? Que são moda, cultura e beleza. Na moda, a gente trabalha com roupas e vestuários afro-brasileiros, né? A gente tem que sempre situar que é afro-brasileiro porque não é africano puro. Quando chega aqui já tem... É a tal da mistura que a toda gente está falando. E até porque, se falar de uma... Não existe uma moda africana, não existem modas africanas. Sim. É um continente com uma diversidade cultural enorme. E aí a gente tem essa moda afro-brasileira, fabricada por afroempreendedores, né? Que são empreendedores negros, que têm essa consciência de como acontece esse empreendimento. Tem a parte de beleza, que o grande diferencial, assim, o que eu atribuo o maior sucesso, que é que vem em pleno século XXI com essa coisa assim absurda, revolucionária, de que é falar para uma mulher negra: seu cabelo não precisa de uma solução, seu cabelo não é um problema, e nós estamos aqui apenas para mantê-lo, para te ajudar a ter saúde. Né? A famosa transição, Isso, tão comentada hoje em dia. Que é a transição capilar, que é quando as pessoas abandonam as químicas de transformação do cabelo, assim, as pessoas deixam de assumem usar justamente o seu cabelo natural. E assumem o cabelo natural. E a beleza desse cabelo natural. Exatamente. Né? E você, inclusive, tá com o seu cabelo natural, mas uma cor diferente, né? Sim, é porque se não for para causar, eu prefiro não sair de casa. E esse brinco lindo? Esse brinco é de uma marca chamada Mama África também, da lojinha colaborativa lá do Instituto. E tem toda uma conscientização assim, de serem sustentáveis. Tal. É interessante como sempre que a gente se liga às culturas africanas, a gente tem essa ligação a sistemas que hoje são tão abordados, que sempre foi uma preocupação para quem é africanos, né? Então, a questão da sustentabilidade, de estarmos ligados ao universo, que a gente pode aí ligar até com as questões de física quântica, que hoje é tanto discutido. E homens também são bem-vindos no Instituto? Homens são grande parte do nosso público. Às vezes a gente ainda tem esse conceito, né, de que um espaço de beleza é para mulheres, que um salão naquele ambiente. Liga muito, né, para isso. Isso, mas é um ambiente assim, tem que ir para conhecer, mas é um ambiente que as pessoas vão para conversar, porque tem muita discussão, inclusive política, porque a gente acredita que a estética é um ato político, né? Sim. A própria palavra estética, né? Ética vem da filosofia, né? Então, estética está ligado a uma questão filosófica, né? Como eu apresento a minha ética, como eu apresento meus valores. É muito mais do que a gente fala assim, uma moda, né? Um jeito de ser, de se vestir, um jeito de ser, na verdade, de um jeito de pensar. Tá certo. Ô, gente, eu tenho que chamar agora mais um intervalo. Se você tem alguma pergunta, ainda dá tempo, mande pra gente que eu faço aqui para os nossos convidados de hoje. Não saia daí. Brasil das Gerais está de volta, conversando hoje sobre a cultura negra. Rosália, a gente pode dizer que de uns anos para cá está acontecendo um movimento de valorização da cultura afro? O que você acha? Sim, a gente pode dizer sim. Que de um tempo para cá, talvez um marco pode ser de uma década para cá, em comparação sempre a um período atrás, 12, 15 anos atrás, e daí... Sim. O fato é que o movimento social negro, artistas, né, tem se mobilizado cada vez mais, tem se agregado cada vez mais, né, com manifestações, no sentido de abrir essas portas, abrir essa barreira. Não é uma dádiva do Estado, percebe? Não é o Estado que se acorda de um dia para o outro e pensa assim, olha, eu tenho que buscar mecanismos para a valorização dessa arte, dessa cultura. É o próprio movimento nosso, que estamos no fazer artístico a cada dia, político e artístico, porque andam juntos, né? Já faz parte aí mesmo das engrenagens, exatamente, né? da cultura mineira e brasileira hoje, já está totalmente inserido. Então, o que acontece? Todos os dias, eu vou deixar com você aqui esse folder da temporada fã, que a gente reúne
tenta reunir para colocar mensalmente as atividades que acontecem no cotidiano de Belo Horizonte, relacionadas à promoção e valorização da arte e da cultura negra. Sim. Todos os dias existem atividades relacionadas a um desembolar das pesquisas que são realizadas por essas pessoas. Essas manifestações desses grupos que estão acontecendo, seja de forma religiosa, seja do campo do entretenimento, faz parte de uma expressão, de um braço dessa cultura que está pulsante a cada dia, cada vez mais na cidade. Então, na verdade, a gente tem conseguido abrir os olhos do poder público, ainda que seja muito incipiente esse movimento, mas é um movimento de que não tem como mais se furtar a nos ver nas ruas, nos movimentos, nas atividades cotidianas, né? E o que a gente estava dizendo, dessa mistura que é o Brasil, com a preponderância da cultura e da arte negra, como o Márcio bem frisou, né, o Tata Márcio, assim, somos maiorias, estamos misturados, temos a predominância cultural, mas o capital faz o seu serviço muito bem. A divisão, né? Então, existe uma apropriação cultural, que no campo da música, no campo da moda, de todas as artes, existe uma apropriação de que quem tem historicamente um poder econômico e político, né, que não é o negro, ao longo do Brasil, que se apropria, então, da parte mais valorosa economicamente, né, e resta, então, à população afro-brasileira uma parte muito desigual dessa má distribuição de renda que já é colocada no Brasil, né? E o que falta, na opinião de vocês, assim, para mudar esse quadro e para que a cultura negra, com todas as suas características, né, e seja na religião, seja na culinária, na música, na dança, para que ela seja ainda mais valorizada e tenha ainda mais espaço? O que falta, na opinião de vocês? Políticas públicas? Oportunizar. Falta oportunizar. Políticas públicas já existem, as leis já existem, precisa cumprir e precisa colocar luz em cima de quem já faz. Existem atividades importantíssimas acontecendo, negras, culturais, belíssimas na nossa cidade, gratuitas. Em Minas Gerais, principalmente, em né? Minas Gerais, que acontecem... Tem coisas lindas em Minas Gerais, né? Coisas lindas, que precisa ser colocada luz, né? É importante isso que está acontecendo hoje, uma emissora pública, aproveitar um horário nobre, botar na sua grade esse tipo de assunto, é oportunizar. Precisa de mais oportunidades iguais a essa. Para que essa cultura possa ser vista como uma cultura da forma bela que é, da forma gostosa que é, da forma bonita que é. Tudo isso é importante, oportunizar. Oportunizando fica algo espontâneo, natural, claro, naturaliza, claro. Né? Não é só um momento distinto, maio, novembro. Eu acrescentaria também que falta, eu acho, que olhar para a cultura negra não só como entretenimento, assim, mas entender que a gente produz conhecimento, seja por uma dança, por uma moda, por uma religião, mas nas ciências também todas elas, sabe? Que muito pouco se fala, a gente sempre lembra do negro ao falar de música, ao falar agora muito de moda, mas tem um livro interessantíssimo da ex-consuleza da França, a Alexandra Loures, que ela reuniu as grandes descobertas da humanidade que foram feitas por negros e que chegam até nós mascaradas, fazendo com que a gente entenda que a cultura do negro é sempre de entretenimento, né? Aquela velha política. E não está no centro, né, da cultura. Não, é mesmo. como tá guiando, qualquer outra cintura. Forma, é como né? qualquer outra cultura. E nós produzimos conhecimento também. Quando se chega ao entretenimento, é um dos vieses que esse conhecimento se apresenta, mas não é só isso. Não é só isso, Nesse né? sentido que a Dandara aponta, tem uma ilustre escritora, que é a Conceição Evaristo, ela aponta essa questão de maneira maravilhosa, né? Porque ela diz, olha, a literatura é produção de conhecimento, e aí a sociedade brasileira tem que desmistificar o olhar para a gente pensar, você canta, você dança, o que você faz enquanto artista? Eu disse, não, eu sou uma pensadora, eu sou escritora. Isso aí. Né? Então, acho que a gente fica nessa frente também de desconstruir esse olhar aí lúdico, né, para a nossa cultura. Quando a gente fala de Brasil, tem muita questão do 13 de maio, do 20 de novembro, mas eu gostaria muito de discutir o 14 de março. Ainda não chegou. De maio. De maio. O 21 de novembro. Que não fosse só aquela data, que a gente pudesse
ao longo do Todo ano, dia a dia, né? poder falar mais sobre essas questões. Com certeza. E na religião, Luiz Fernando, você acha que ainda tem muito preconceito? Tem. Em que sentido que você percebe Em isso? tudo, a gente não pode andar na rua, né, com as nossas vestes, com nossos adornos, com a nossa conta, que não deixa de ser o nosso ilequer, não deixa de ser a ligação que nós temos com a nossa divindade, né? Eu que defendo essa questão, sou iniciado ao culto ao Vodum, que é do Benin, né? Não a parte urbana, que ele trata com orixá, e na parte banto, que trata com inquice. Então, a gente tem, sim, essa questão do preconceito de andar com o nosso filá à rua, de andar com a nossa veste, porque não temos nada a esconder. E o né? que falta, você acha, para mudar isso, esse quadro? Nós precisamos. Mais Nós já rompemos muito, entendeu? Mas precisamos sim de coragem, porque o que acontece é quando vamos em busca de um emprego, um currículo, ver no currículo que você é do candomblé, ou o seu currículo ele é rasgado, ou o seu currículo ele é engavetado. Parece que você mexe com macumba e Com por aí feitiçaria. vai, né? E ainda o tem nosso- essa distorção. Nós não acreditamos no Satanás e no diabo, porque isso vem do catolicismo. Entendeu? Nós acreditamos em deuses da natureza, no ar, na água, na folha. E o candomblé também ele tem a parte da medicina através de folhas e raízes. E tá super integrada a música e a dança também, né? Com certeza. Com certeza. Tem uma outra questão que eu gostaria de pontuar, Sim. que eu acho importante. A gente tem umas quando a gente fala muito em oportunidade, e nos oferecem, vamos cuidar da intolerância. Sim. A gente precisa tirar essa palavra. Eu não preciso tolerar um Sim. candomblessista. Perfeito. Eu preciso respeitar um Respeitar. candomblessista. Entendi. Eu não preciso tolerar um negro. Eu preciso respeitar um negro. A tolerância já traz uma carga. A gente tolera o cachorro do negativa, né? vizinho, que late muito, e aí se o vizinho é Tá bacana, certo. a gente tolera. Agora, tolerar não, a gente precisava respeitar mais, né? Se a gente somar a palavra respeito à palavra oportunidade, a gente vai ter uma cultura de igualdade natural nesse país. Natural. Agora eu queria saber da Kelma. Kelma, em termos de oportunidade que a gente está falando aqui, como que você nos conta, em termos de oportunidade da sua culinária, o que você tem encontrado de receptividade no mercado, aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais? Sim. É interessante que, assim, igual a Food Combi, de culinária afro-brasileira, eu acho que dentro de Minas Gerais, de culinária afro-brasileira, eu sou a única pessoa. Porque exatamente, eu quis fazer isso, eu quis trazer, levar para a rua o que se fazia dentro de minha casa. Sim. Né? Então, você tem vários, você tem pizza, você tem hambúrguer, você tem espetinho, você tem em todos os lugares. Mas de culinária afro-brasileira, essa foi a oportunidade, eu vi uma brecha dentro de um projeto, eu vi a oportunidade, eu preciso fazer algo diferente. É algo que eu já faço, que as pessoas gostam, e por que não desenvolver isso de forma que eu possa ganhar dinheiro, empreender, Sim. né? Que é algo que está acontecendo muito interessante com a gente, igual está acontecendo com a Dandara, o empreendedorismo negro. Nós estamos vendo oportunidade de mostrar a cara e sair do papel de coadjuvante. A cozinheira não precisa ser a coadjuvante, eu posso ir para a rua, né? E aí você tem uma Kombi, conta pra gente como, tenho uma como Kombi. é que foi essa ideia, que é como se fosse um food truck, Isso. mas é uma Kombi. É a Food Combi, né? Com o conceito dela toda voltada para a minha região, que é a Umbanda. Aí temos Ela- fotos no ar. Tem fotos por aí? Aham. Ela é da cor do dendê, Sim, né? que é o azeite de dendê, O azeite de a gente dendê. tem que lembrar que é uma também dos ingredientes básicos da culinária afro, culinária. né? O dendê foi trazido da África e para manejar meus pais, Xangô e Yansan, né? Eu tenho lá uma guia de Ogum também, que é o meu ajuntó, Sim, e o símbolo, a minha marca da Quituta é uma galinha da Angola. Então tem todo o conceito, eu levo isso para a rua. Isso é mudar, é mostrar para o outro que nós também fazemos algo. E importante é isso, é levar a nossa cultura para fora. e o que você oferece na sua Kombi Truck? O que a pessoa encontra lá de gostoso? Ó, de pratos conhecidos, o feijão tropeiro. O feijão tropeiro é, ainda mais que em Belo Horizonte, né? Todo mundo é fascinado com o tropeiro. Mas eu tenho um angu de mina, que é um prato criado por mim, Que esse que a gente apresentou no que nós começo do apresentamos programa. anteriormente. O né? que mais que tem? Eu tenho os caldos, tem caldo vegano, tem esse caldo aqui que é feito de batata, cúrcuma e alecrim.
tem o caldinho de feijoada, tem um prato que chama arroz de crioula, que é feito com 2 tipos de camarão, o seco e o camarão fresco. Ai, que delícia. Amendoim, leite de coco, dendê, que é maravilhoso também. E é isso, a intenção é fazer essa junção que todo mundo já falou, dessa diversidade que é o Brasil e criar novos pratos. É muito difícil você falar assim, isso aqui é africano, isso aqui é europeu, isso aqui é indígena. Mas quando é do africano, todo mundo sabe. Tem uma diferença que as pessoas vão reconhecer. As pessoas sabem o que é um prato africano, as pessoas sabem o que é uma música africana, as pessoas sabem o que é a religião de matriz africana. E onde que você vai com sua Kombi? Assim, são lugares fixos? Você fica rodando? Como é que funciona? Eu sou, aonde o vento bate, eu vou. Cada dia. Eu normalmente posto no Face, Quituto Gourmet, 2 dias antes do evento. Esse fim de semana eu estarei no Vila da Serra, no evento lá. E durante a semana, sempre aqui pelo centro de Belo Horizonte. Mas no Facebook vocês conseguem a informação direitinho. E o público, quem é seu público aí? Todos os gostos? Várias pessoas, de todas as etnias, de todas as idades, várias pessoas. Quem não gosta de um torresminho, né? Não é? E aí se surpreendem quando começa a conversar com você, né, conhecendo mais essa culinária afro? Sim, né? Porque a ideia da Kombi foi justamente essa, né? Fazer algo que eu ficasse mais próximo do cliente. Agora, temos doces também, né, Kelma? Até que eu não trabalho diretamente com doce. Eu tenho o arroz doce, que é algo que meu avô faz, maravilhoso. Que também é da culinária negra? Que não é totalmente, na verdade, a culinária portuguesa. Mas que leva gemas. Também. A gente adaptou, que aqui no Brasil a gente não usa gema de ovo no arroz doce. E tem o pé de moleque. Pé de moleque Pé de moleque. Pé de moleque, é. E que mais? Mexicano. Cocada baiana também, baiana. né? Não trouxe? Baiana. Não trouxe a sobremesa. Eu achei que a gente ia passar bem hoje aqui nos doces também. Não trouxe a sobremesa. Mas daqui a pouquinho eu vou experimentar o que você trouxe de sal. E muito obrigada, viu, pela participação. Adorei conhecer um pouquinho mais da culinária. Agora, Dandara, me conta uma coisa. Falando sobre moda, há um tempo atrás a gente fez um programa que eu adorei sobre geração tombamento, que tem justamente tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui, né? Essa valorização da cultura e das características negras. Quando você criou esse projeto, você estava alinhada já com esse movimento? Eu descobri que talvez eu esteja, né? Porque as pessoas, quando você vai fazendo, você não entende, assim, eu estou nesse movimento da geração tombamento e tal. Mas a geração da tombamento é bem essa brincadeirinha que eu fiz no começo, sabe? Eu vou sair de casa para ser vista. Assim, eu não preciso mais me esconder e vão me ver e vão admirar. E quero causar, eu quero chamar a atenção. Porque, né? Não é isso? Isso, exatamente. Na sociedade a gente sempre teve um lugar assim, né? De tentar se esconder o cabelo, chegar num lugar encolhida, tal. E a gente pega justamente, faz o movimento da mola, né? A mola pressiona, mas ali é aquele movimento potencial, né? Quando você solta a mola, ela volta com toda a força. Então, todas as características que nos ensinaram desde pequenas, de geração em geração, que a gente tinha que esconder, a gente resolveu assim, não, agora a gente vai exaltar essas nossas características, vamos exaltar nossa pele, nosso cabelo, nossos traços, nariz, boca, sobrancelha, tudo que é bem característico e que deveria ser escondido, né? Por exemplo, em tutoriais de maquiagem, é normal você abrir uma revista e vai estar lá assim, dica de maquiagem para afinar o nariz. A gente não quer isso. Por que eu tenho que afinar meu nariz? Né? Então, a pele negra, você tem que usar batom sempre em tons mais neutros, sombras mais neutras. Não, eu quero usar o azul, rosa, por quê? E lá no seu espaço você ensina justamente a valorizar os traços negros, o cabelo, o corpo, as roupas, o que a mulher ou o homem, né, que for lá pode usar para se sentir ainda com mais orgulho, né? Isso, o que a gente faz é justamente não querer transformar a pessoa que chega lá. Que é natural quando a gente vê alguma transformação de beleza na televisão, alguma coisa assim, é sempre numa tendência de branqueamento daquelas características negras, seja nas roupas, tirar as cores, na maquiagem, clareia a pele, usa iluminador. Lá não, lá é o alisa contrário. O cabelo, é o contrário. Né? Não, vamos enegrecer a sua beleza. Evidenciar essa negritude, né? Exatamente. E assim, eu queria que você fizesse o convite, a gente já está chegando ao final do programa. Faz o convite, então, para quem está em casa, que está nos assistindo, ficou curioso, quer conhecer, não negros também podem ir? Claro. O nosso espaço fica na Rua da Bahia, 319, esquina com a Avenida Amazonas, próxima à Praça da Estação.
Podem chegar a qualquer momento, sempre tem um cafezinho, um bolo. E todo mundo é bem-vindo? Todo mundo é bem-vindo. A gente tem sempre discussões, né? No Facebook a gente divulga os eventos também. Podem curtir no Facebook também, que fica sabendo das nossas atividades. E Luiz Fernando, quem quiser conhecer um pouquinho mais do candomblé, seu espaço está aberto também? Sim, também está aberto. Mas eu estou aqui só um período porque eu viajo muito. Estou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Estou fazendo esse intercâmbio, entendeu? E lembrando que é uma religião aberta também para todo mundo, né? A todos. Todo mundo é bem-vindo. Muito bem-vindo, muito. E não precisa abandonar a sua religião de origem, né? Não precisa abandonar. O candomblé não pede isso. As divindades não pedem isso. Quem quiser me procurar, eu estou no Facebook Luiz Fernando Oliveira de Souza. Tá certo. Aberto a todos. Tata, quem quiser conhecer mais o projeto, tem algum evento em vista, algum convite que você queira fazer? Tem. Bandeirerê volta agora, depois do carnaval, a gente estava descansando um tiquinho. Domingo, dia 21, é aniversário do NECUP, que é uma casa cultural bem bacana em Belo Horizonte. E nós que vamos fazer a abertura, dia 21, 4 da tarde. Quem quiser conhecer um pouquinho do afoxé, ver o tanto que é bonito, o tanto que é gostoso, vá lá, participe, vamos tocar, dançar, vai ser bem bacana. E tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado. E daqui pra frente a gente tem atividade até o carnaval full time. Que legal. Não para. Rosália, convida para o fã, que parece que esse ano o fã, em vez de ter uma época só do ano, ele está sendo... são várias ações ao longo do ano. Na verdade, desde 2015, a gente instituiu o que a gente tem chamado de temporada fã. Exatamente nesse entendimento de que não é maio ou novembro que nós temos a cultura. Isso, exatamente, então. para desmembrar essa situação, né, para dar foco em todos os meses, que aí a gente, a cada mês, a gente se organiza quais as atividades que estão alinhadas com a temática. Está sempre em pauta, Ou seja, o fã está sempre em pauta. E a nossa previsão para o festival, para a culminância do festival, é a segunda quinzena de outubro. Todo mundo super bem convidado. Mais informações? Tem algum site? Sim, o site lá, o festival www.festivaldeartenegra.com.br e também a fanpage do festival. Indico, viu, gente? A Redmina sempre cobriu e é uma delícia. É maravilhoso. Muito obrigada, então, mais uma vez pela presença. Parabéns pelo trabalho, pelas atividades de cada um de vocês. A gente deseja aí tudo de bom. Estamos com as portas sempre abertas aqui no Brasil das Gerais. Muito obrigada também a você de casa pela audiência. Nessa terça eu tô de volta falando sobre casamento prático. Ficou curioso? Então não perca, hein? Um grande beijo e até amanhã. Tchau!